Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Hoje iremos aqui prosseguir a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Iremos prosseguir no livro do profeta Jeremias. E hoje iremos ler do capítulo 36 ao capítulo 42. Você que iniciou esse vídeo, não pule. Deus quer trazer uma palavra ao seu coração, amém? E você que está chegando hoje pela primeira vez no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente aí, compartilhe com seus amigos para que a palavra de Deus alcance mais e mais vidas, irmãos, porque todos nós somos necessitados desta palavra, esta palavra tão maravilhosa que o Deus a deixou para nós. Essa palavra é a verdade. Dessa palavra gera vida em nossos corações. Essa palavra gera fé, como diz a própria Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, cada vez que nós nos deparamos com esta palavra, cada vez que nós nos prostramos diante dessa palavra e nos entregamos de todo o nosso coração para ler, pedindo a Deus entendimento, gera fé em nós, aumenta a nossa fé. Aleluias? Então, como sempre, antes da gente ler, da gente iniciar a nossa leitura, vamos orar. Eu convido você nesse dia a fechar os seus olhos, ligue os seus pensamentos a Deus, esqueça ao redor, esqueça o que está ao seu lado, ligue os seus pensamentos ao Senhor e vamos entregar esse momento de devoção nas mãos dEle, para que Ele possa nesse dia falar conosco, falar comigo, falar com você, através desta palavra poderosa, que ela nos muda, ela nos molda, ela nos transforma, ela nos faz reconhecer que somos pecadores, ela nos mostra o caminho da salvação, ela nos traz resposta para todas as perguntas diárias que nós temos. Aqui, irmãos, encontramos todas as respostas para ter uma vida saudável, para ter uma vida plena diante de Deus. Amém? Então vamos orar. Fale com Deus neste momento. Aleluias. Meu Deus e meu Pai, eu, juntamente com meus irmãos que estão do outro lado dessa tela, estão assistindo esse vídeo, Pai, nós ligamos agora a nossa fé, estamos unidos e orando, te dando, ó Pai amado, liberdade, dando liberdade para o Teu Espírito Santo agir no nosso meio, para que o Teu Espírito Santo venha nos dar, meu Deus, neste dia, discernimento e entendimento desta palavra, e que esta palavra, ó Pai amado, possa estar confortando corações, meu Deus, que estão angustiados, corações que estão aflitos, ó Pai, que a Tua palavra, que nós iremos ler aqui nesse dia, possa estar, meu Deus, adentrando dentro desses corações e fazendo uma obra, trazendo, ó Pai, a paz que excede todo entendimento, que é a paz que vem do Senhor, meu Pai. Meu Deus, traga de volta a alegria da salvação, aqueles corações, ó Pai amado, que estão em dúvidas. Meu Deus, nós repreendemos agora toda a ação do inimigo, nós repreendemos agora toda distração, toda seta maligna em nome de Jesus. Que nesse dia, ó Pai, nesse momento de leitura da Tua palavra, nós possamos, ó Pai amado, para que eles estar totalmente ligados na Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha testificar a verdade do que iremos ler aqui nesta tarde em nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está no nosso meio. Amém? Então vamos à nossa leitura. Jeremias, capítulo 36. Baruque leu um rolo no templo. No 4º ano em que Jeoaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá, e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que falei com você, quando Josias era rei, até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de toda a destruição que estou pensando fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos, e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito, e ele escreveu num rolo. Então lhe dei as seguintes instruções. Olha, irmãos, a própria palavra de Deus que estamos lendo.
É o que Deus falou ao coração de de Jeremias, desculpe. É o que Deus trouxe ao coração de Jeremias que nós estamos lendo, irmão. É a voz de Deus falando conosco. Por isso que eu falo, irmãos, a Bíblia é tremenda. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Contém 66 livros e tudo é harmônico. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para a salvação. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda, irmãos, aponta para o arrependimento da humanidade, para se entregar nas mãos de Cristo, nosso único Salvador, irmãos. Jesus Cristo, Ele morreu pelos pecadores, mas Ele vai voltar para os arrependidos, irmãos. Aleluias! Então esta palavra, a gente lendo ela, quando eu estou lendo, eu encontro vários defeitos, e todos eles em mim. Porque essa palavra, irmãos, ela nos mostra nossos defeitos, ela abre nossos olhos, ela nos faz examinar nós mesmos para ver se estamos vivendo em santidade. O próprio Deus aqui falando, Jeremias, escreva o que eu vou te falar. Então o que nós iremos ler aqui, irmãos, não são as palavras de Jeremias, são as palavras do próprio Deus. É o que eu sempre falo, irmãos. Nós, como meros seres humanos, temos a oportunidade de conhecer nessa palavra a vontade do soberano Deus. Aleluias! Então que venhamos aproveitar essa palavra todos os dias, irmãos. Que venhamos aproveitar esta palavra. Anseie pela palavra, tenha sede da palavra. E claro que não é todo dia que você vai ter vontade de ler, mas é aí que entra a renúncia. Renuncie a sua própria vontade para ler a palavra, e você será surpreendido com o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluias! O povo de Judá vai ficar sabendo de toda a destruição que estou pensando fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos, e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito, e ele escreveu num rolo. Então lhe dei as seguintes instruções. Estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá até lá, quando o povo estiver jejuando. Leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vieram das cidades de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado com este povo. Então Baruque leu no pátio do templo as palavras do Senhor, exatamente como eu havia mandado. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante de Deus o Senhor. Tomaram parte nesse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo das cidades de Judá. Então Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito, e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Zafã e escrivão do rei. Essa sala, que ficava na entrada do portão novo do templo, dava para o pátio de cima. O rolo é lido diante das autoridades. Micaías, filho de Gemarias e neto de Zafã, ouviu Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito. Aí desceu ao palácio real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontraram-se ali Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semaías, e Elnatã, filho de Acbor, e Gemarias, filho de Zafã, e Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler para o povo. Então as autoridades mandaram que Jeude, que era filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruque o seguinte: venha e traga o rolo que você leu para o povo. Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio, e eles lhes disseram: por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles:
Depois de terem escutado tudo, eles olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: temos de contar isso ao rei. Então perguntaram: diga uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou? Jeremias ditou a palavra por palavra, e eu escrevi tudo com tinta neste rolo, respondeu Baruque. Então eles disseram: você e Jeremias precisam se esconder, não deixem ninguém saber onde vocês estão. O rei queima o rolo. As autoridades deixaram o rolo, isto é, o livro, na sala de Elisama, o escrivão do rei. Em seguida foram até a sala onde o rei estava e lhe contaram tudo. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Ele foi à sala de Elisama, trouxe o rolo e leu para o rei Jeoaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era tempo de frio e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Cada vez que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faca aquele pedaço do rolo e jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que o rolo inteirinho virou cinza. Mas nem o rei nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Acontece que Elnatã, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu atenção. Pelo contrário, mandou que o príncipe Jerameel, junto com Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abdeel, prendessem o meu secretário Baruque e a mim, mas o Senhor nos havia escondido o outro rolo. Depois que o rei Jeoaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruque, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e escrevesse tudo o que estava naquele que o rei tinha queimado. E o Senhor me mandou dizer o seguinte: Rei Jeoaquim, você queimou o rolo perguntando: por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá essa terra e matará a sua gente e os seus animais? Por isso eu, o Senhor, digo a você, rei Jeoaquim, que nenhum dos seus descendentes será rei no reino de Davi. O seu cadáver ficará largado ao sol durante o dia e a geada durante a noite. Castigarei você, os seus descendentes e as suas autoridades por causa dos pecados de todos vocês. Nem você nem o povo de Jerusalém e de Judá se importaram com os meus avisos. Por isso farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruque, e ele escreveu tudo o que eu ditei. Escreveu tudo o que estava no rolo, que o rei Jeoaquim havia queimado. E ainda ditei muitas outras coisas parecidas. O pedido de Zedequias, capítulo 37. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, pôs Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo obedeceram à mensagem de Deus que eu, o profeta Jeremias, lhes entreguei. O rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, fossem falar comigo. Eles disseram: por favor, Jeremias, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo, o exército egípcio havia saído do Egito. E quando os babilônios que estavam cercando Jerusalém souberam disso, foram embora. Então o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Zedequias, rei de Judá: o exército egípcio que vem vindo para socorrer você vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, o Senhor, lhes dou este aviso. Não se enganem, pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim esses homens se levantariam e poriam fogo nesta cidade. Jeremias é preso. As tropas dos babilônios
se retiraram de Jerusalém porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda, chamado Jerias, que era filho de Selemias e neto de Ananias, me fez parar e disse: Você está fugindo para o lado dos babilônios? Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra e eu fiquei ali muito tempo. Depois o rei Zedequias mandou-me buscar. Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo: Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus, o Senhor? Sim, recebi. O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então aproveitei para perguntar a Zedequias: qual foi o crime que cometi contra o Senhor, ó rei, ou contra as autoridades, ou contra este povo, para que me pusessem na cadeia? Onde estão os seus profetas que lhe diziam que o rei da Babilônia não ia atacar nem o Senhor nem este país? Portanto, ó rei, meu senhor, agora peço que faça o que vou pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do seu escrivão Jonatas, pois se eu voltar, vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que me pusessem no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que acabou todo o pão que havia na cidade. E assim fiquei no pátio da guarda. Jeremias no poço, capítulo 38. Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto. Pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isso. Certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço, e ele na certa vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava. E disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo dos braços, para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso fiquei no pátio da guarda. Zedequias pede conselho a Jeremias. O rei Zedequias mandou que me levassem até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse: Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi: se eu disser a verdade, o Senhor me matará. E se eu lhe der conselhos, o Senhor não ouvirá.
Aí o rei Zedequias me prometeu em segredo o seguinte: pelo Senhor Deus que está vivo e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: Rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto, e esta cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então esta cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão, e você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu: mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Aí eu disse ao rei: o Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem do Senhor Deus, como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem, e o Senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o Senhor não quiser se entregar. Todas as mulheres que ficarem no palácio real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia, e elas irão dizendo assim: o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos, e agora que ele afundou os pés na lama, os seus amigos o abandonaram. Eu disse ainda: Rei Zedequias, todas as suas mulheres e os seus filhos serão entregues aos babilônios, e o Senhor também não escapará deles. O Senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia, e esta cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte esta conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos, e vão prometer que não o matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não o mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então todos os oficiais vieram e me fizeram perguntas, e eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz porque não tinham ouvido nada na conversa. E eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Os babilônios conquistam Jerusalém. Capítulo 39. No 10º mês do ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11º do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim e outro Nergal-Sarezer. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Ramate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres, que não tinham propriedades, e lhes deu plantações de uvas e terras. Jeremias é libertado. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a
Nebuzaradã a seguinte ordem a meu respeito: vá buscar Jeremias e cuide bem dele. Não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim Nebuzaradã, junto com Nebuzasban, alto oficial, e Nergal-Sarzer, que também era alto oficial, e todas as outras autoridades do rei da Babilônia, mandaram-me tirar do pátio da guarda. Fui entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Zafã, e ele me levou para casa. Assim eu fiquei em Jerusalém no meio do povo. Mensagem para Ebed-Meleque. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso, e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei. Você não morrerá. Você continuará vivo, porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Jeremias e Gedalias, capítulo 40. O Senhor Deus falou comigo outra vez, depois que o comandante-geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse: o Senhor, seu Deus, ameaçou destruir essa terra, e agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar deste país, vá para onde quiser e achar melhor. Mas como eu estava demorando a me decidir, Nebuzaradã me disse: volte e fique com Gedalias, filho de Aicã e neto de Zafã. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador das cidades de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde achar melhor. Nebuzaradã me deu mantimentos e um presente, e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei com Gedalias em Mispa, e ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. O governo de Gedalias. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados que estavam no campo não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Aicã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, da cidade de Netofa, e Jezanias, de Maaca, foram com seus homens até Mispa, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias lhes disse: eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em Mispa, e quando os babilônios chegarem, serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite, e morar nas cidades que vocês conquistaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon, Edom e em outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispa, onde vivia Gedalias, e fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. A morte de Gedalias. Depois disso, Joanã, filho de Careá,
e os chefes dos soldados que não se haviam entregado aos babilônios foram a Mispa, onde Gedalias estava, e lhe disseram: sabe que Baales, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Netanias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte em particular: deixe que eu mate Ismael, e ninguém vai ficar sabendo quem o matou. Por que deixar que ele mate o Senhor? Se isso acontecer, todos os judeus que se ajuntaram em volta do Senhor se espalharão, e isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias respondeu: não mate Ismael. O que você está dizendo a respeito dele é mentira. Capítulo 41. No 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens para encontrar-se com Gedalias. Enquanto estavam todos ali, tomando uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele pegaram as suas espadas e mataram Gedalias. Assim mataram aquele que tinha sido posto pelo rei da Babilônia como governador do país. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os soldados babilônios que estavam lá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse que Gedalias tinha sido morto, chegaram ali 80 homens. Eles vinham de Siquém, Siló e Samaria. Estavam com a barba raspada e as roupas rasgadas, e tinham feito cortes no corpo. Eles traziam cereais e incenso para oferecer a Deus, o Senhor, no templo. Então Ismael saiu chorando de Mispa e foi encontrar-se com eles. Quando chegou perto deles, disse: entrem e venham ver Gedalias. Quando eles entraram na cidade, Ismael e os seus homens os mataram e jogaram os corpos num poço. Mas havia no grupo 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate, temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Aí ele destruiu e não os matou como havia feito com seus companheiros. Era grande o poço em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele havia matado. O rei Asa o havia cavado para se prevenir contra os ataques do rei Baasa, de Israel. Ismael encheu esse poço com os corpos dos homens que haviam sido mortos. E depois Ismael partiu para o país de Amon, levando como prisioneiro as filhas do rei e todo o resto do povo que estava em Mispa. O comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado Gedalias como responsável por essa gente. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele ouviram falar do crime que Ismael havia cometido. Então reuniram os seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles o alcançaram perto do grande poço de Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Joanã e os chefes do exército com ele, ficaram alegres. Aí viraram e correram para o lado de Joanã. Mas Ismael e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o país de Amon. Então Joanã e os chefes do exército que estavam com ele reuniram os soldados, as mulheres, as crianças e os eunucos que Ismael havia levado de Mispa como prisioneiros, depois de ter matado Gedalias. Assim reuniram a gente que Joanã havia tomado de Ismael em Gibeão, e partiram parando um pouco em Jerute-Quimã, perto de Belém. Eles queriam ir até o Egito para fugir dos babilônios. Estavam com medo deles, porque Ismael tinha matado Gedalias, aquele que havia sido posto como governador do país pelo rei da Babilônia. Jeremias consulta a Deus. Capítulo 42. Então todos os chefes do exército de Joanã, filho de Careá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido. Ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nessa terra. Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor seu Deus para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi: está bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele disser.
Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós. Se não obedecermos a todas as ordens que ele nos der por meio de você, gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor nosso Deus. Com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. A resposta de Deus. 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte: se vocês quiserem continuar a viver nessa terra, eu edificarei a nação, e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenho mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha, e deixe que vivam nesta terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem desobedecer ao Senhor seu Deus, mas devem concordar em morar nesta terra. Não digam assim: nós vamos morar no Egito, onde não teremos mais de enfrentar a guerra, nem ouvir o toque de atacar, nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, dirá: se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter de enfrentar a guerra de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los, e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome, ou de doença. Não sobrará ninguém. Ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas, e vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda: o Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir para o Egito. Por isso agora eu os aviso: vocês estão cometendo um erro que pode lhes custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor nosso Deus e me disseram: ore ao Senhor por nós. Depois conte-nos tudo o que ele disser que devemos fazer e nós faremos. Agora eu lhes contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor nosso Deus em nada do que ele mandou dizer. Portanto, lembrem disto: vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença, na terra para onde querem ir e onde querem viver. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de hoje. É uma leitura muito maravilhosa. Vemos aqui que Deus sempre cobra obediência. Igual no capítulo 42, o que ele está falando com o povo. Se vocês que ficaram em Judá, que não foram levados como prisioneiros, me obedecerem, eu farei a terra prosperar novamente. Mas se vocês não me obedecerem, a morte que vocês temem, a fome que vocês temem, a guerra que vocês temem vai correr atrás de vocês. Veja que Deus avisa. E veja que o povo falou para Jeremias: olha, Jeremias, o que Deus mandar fazer, nós iremos fazer. Depois que Jeremias orou e deu a ordem, eles não queriam obedecer. E quantos de nós somos assim, irmãos? Porque a resposta que Deus nos dá não é da maneira que a gente quer. Porque se nós formos agir da maneira que queremos, da maneira que achamos ser certo, nós não iremos para lado nenhum, a não ser o lado da condenação. Então, para nós sermos bem-sucedidos, para os nossos planos darem certo, nós temos que andar debaixo da soberana vontade de Deus. Porque todas as coisas, irmãos, que queremos não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. Ele faz da maneira dele. O milagre que você pede é da maneira dele. A porta de emprego que você quer é da maneira dele.
Deus põe portas no seu caminho, Satanás também coloca. Cabe a você obedecer a Deus, seus planos darem certo, ou ir para o lado do inimigo, que coloca portas também diante de você. Mas portas que abrem para você entrar, mas te mantêm aprisionados. A porta que Deus abre é para a liberdade, irmãos. Amém? A porta que o inimigo abre é para você entrar e ficar preso. Então fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Peça a Deus discernimento para tudo que você for fazer. Eu vou trabalhar hoje. Peça a Deus que a presença dele vá com você. Não saia de casa sem pedir a presença do Senhor com você. Amém, irmãos? No óbvio, o óbvio que você for fazer, peça a direção de Deus. Porque às vezes Deus te tira do óbvio e te põe num caminho diferente. Porque às vezes também o óbvio nos leva a algo errado. Amém? Então, dependa da opinião de Deus em todas as horas. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui, se Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais.